vou considerar aí dois números, né? Nesse exemplo aqui que eu vou usar. Seguinte. Tem uma subtração, ou dois números, no caso sempre aparece uma variável e um número. Né? Então você pode escrever assim. Raiz cúbica de A menos raiz cúbica de B vezes raiz cúbica de A ao quadrado mais raiz cúbica de A vezes B. Deixa eu copiar aqui. Até eu tenho que dar uma conferida aqui se eu não vou copiar uma notação errada. Raiz cúbica de B ao quadrado. Beleza. Tá. Essa identidade vai ser útil para calcular que cara de limite, né? Para ficar um pouco mais fácil. Eu sei essa identidade, esse limite aqui fica tranquilo de calcular. A pessoa assusta ver assim o limite x indo. Eu vou escolher o número 3, né? Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3 dividido por x menos 3. No caso aqui não dá para usar aquela técnica do anterior. Tem outra técnica, depois eu vou falar que se a pessoa lembrar conseguir fazer substituição, mas na casa aqui eu vou usar essa identidade. Né? A pessoa assim, nossa, meu Deus do céu, apareceu uma raiz cúbica de uma variável do x aí menos a raiz cúbica de 3 dividido por x menos o 3, né? Ou pode ser 2, né? O x indo para 2, né? O número aí você vai ver que vai coincidir, né? Tem que coincidir os números que está na raiz cúbica ali, né? E o menos embaixo com a variável x. O que eu vou fazer? Né? Vamos colocar de outra cor aqui. Como eu escreveria, né, a expressão aí, identidade, né, usando x menos 3. Então, x menos 3 eu posso escrever como? Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica x ao quadrado. No caso aqui, quem é meu x é o a, né? Mais raiz cúbica. O a eu vou inverter ali, que o b é 3, então fica 3x, tá? O a não é 3 não, só vai ficar, em vez de ficar x3, eu já comutei para poder adiantar. E mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Ah, mas aí o que eu vou fazer isso aqui, professor? Sabendo disso, eu vou ter o quê? Que x menos 3 dividido... Opa, dividido não. Inverter aqui, né? Vou passar o 1, isso aqui dividindo para cá, isso aqui dividindo para cá, para poder enxergar melhor. Vou apagar isso aqui. Então, eu vou ter que 1 dividido por raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 3x mais, agora raiz cúbica de 9 é igual ao que? Né? O raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3 dividido por x menos 3. Tá? A outra para uma misericórdia. É só olhar a cara, assusta. Mas quando você olhar ali e saber trocar, fica bonitinho. Esse é só o trabalho inicial. Né? Então, na hora de eu trocar o limite ali, quando x tende a 3 de raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3, dividido por x menos 3, eu vou escrever o próximo limite. Né? Então, esse limite aqui, voltando aqui, isso vai ficar igual. Limite quando x tende a 3 de 1 dividido por raiz cúbica de x ao quadrado, raiz cúbica de 3x mais raiz cúbica de 9. Aí você olha aqui, para eu aplicar a propriedade do denominador, na numerador, beleza, já é constante, não vou ter problema de calcular. Eu tenho que trocar ali no denominador, ver se não vai dar zero, né? Tá, se eu trocar o 3 ali no x ao quadrado, vai ter raiz cúbica de 9, né? Vamos rascunhar aqui, vamos ver se vai dar certo, professor. Vamos conferir. Tem que conferir tudo antes. Você não pode ir atropelando sem conferir. Tá, se eu calcular aqui, raiz cúbica de 3 ao quadrado mais raiz cúbica de 3 vezes 3 mais raiz cúbica de 9. Ah, mas isso aqui é raiz cúbica de 9. Ah, mais raiz cúbica de 9. Ah, mais raiz cúbica de 9. Ah, dá 3 raiz cúbica de 9, que é diferente de zero. Então eu posso aplicar. Né? Então o próximo passo para responder os limites aí
né? Escreve o seguinte: posso colocar o limite no denominador. Então, 1 dividido por limite, quando x tende a 3, de raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 3x mais raiz cúbica de 9. Né? Se quiser abrir mais um pouquinho, falar, posso usar as propriedades de soma, ou trocar direto, né, que eu já coloquei que é tudo contínua, né? E no caso aqui temos somas de funções contínuas, composições de função contínua, né, que é o raiz cúbica de x ao quadrado. Para economizar um pouquinho de tempo, já vou trocar como seriam os valores, né? Aqui, mas se quiser justificar um pouquinho mais passo a passo, não está errado. Então isso aqui ficaria raiz cúbica de 9 mais raiz cúbica de 9 mais raiz cúbica de 9, que isso é igual a 1 sobre 3 raiz cúbica de 9. Um detalhe, resposta, que tem professor, é complicado, e eu vi que, e engraçado, é professor de livro mesmo que eu estou olhando, estou fazendo comparação. Tem livro, né, que coloca gabarito. Eu não gosto muito de dar gabarito para aluno, porque eu falo assim, não, você tem que ter confiança até chegar na tua resposta. Você não tem que ficar preocupado se está batendo gabarito. Você tem que saber se você usou todos os passos certinho, né? Muitas vezes, dependendo da forma, pode ser diferente o caminho, mas desde que esteja certo, beleza. Aí no final, muitas vezes, você tem que só manusear a expressão, simplificar ou rearrumar, e a pessoa fica perdendo tempo só para deixar no gabarito que o professor quer, né? Enfim, tem livro que não liga deixar, né, gabarito o raiz do denominador. Aí tem livro que enche o saco, né? Então eu imagino assim, tem professor que deve não gostar que deixa a raiz no denominador. E tem professor que não liga. Eu, no meu caso, tanto faz, né, quem for meu aluno. Mas se caso tem algum aluno aqui que está assistindo não é meu aluno, né? Então, se fosse colocar, poderia colocar aqui, a raiz de 9 é resposta, como 3 vezes 9, né? Então, raiz de 9 por 3 vezes 9, se eu lembro a tabuada, eu acho que é 27. Então, pode ser deixar a resposta aqui ou aqui, dependendo do professor. Você confere, né, com o seu professor se ele tem esse restrição aí, ou ele encrespa com isso, tá?